vamos falar um pouco hoje. Hoje é o culto de Santa Ceia. Eu quero falar um pouco com os irmãos sobre o processo de andar com Jesus. O caminhar com Jesus, ele vai nos levar a algumas experiências bem interessantes no processo da nossa vida. Caminhar com Jesus vai nos conduzir a lugares, vai nos conduzir a algumas realidades espirituais, algumas realidades naturais, das quais nós precisamos estar de fato com o coração aberto, para sermos ensinados pelo Senhor, para sermos ministrados por Ele. Amém? Então nós vamos entender um pouco sobre essa experiência, do que é caminhar com Jesus, visualizando as experiências que os próprios discípulos tiveram com o Mestre. E eu quero começar no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, no verso de número 27. Abra sua Bíblia aí, vamos começar a nossa reflexão na palavra, através do Evangelho de Mateus, o capítulo 8, verso de número 27. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, verso 27. Amados, eu quero incentivar vocês a estarem participando do culto da virada de ano, né? Vamos estar participando, eu tenho certeza que vai ser um momento muito tremendo, de comunhão, de oração, de edificação, né? Na palavra, momento de adoração. Então vem estar conosco, vamos ter esse momento juntos, né? Coloca o seu nome na listinha aí, vamos fazer esse momento especial, não é? Esse ano de 2018, irmão, mais uma vez, eu quero que você grave no seu coração, vai ser o ano da comunhão. Estamos nos preparando aí para termos momentos de comunhão, momentos de relacionamento, porque nós precisamos crescer no ensino, precisamos crescer na santificação, e a comunhão, ela faz parte do processo do relacionamento da igreja, amém? Então se prepare para um ano de relacionamentos, de estabelecer relacionamentos firmes para a glória de Deus. Quem achou o Evangelho de Mateus capítulo 8 aí? Verso de número 27, diga amém, Jesus. Então acompanhe na sua Bíblia aí. Aqueles homens se admiraram, dizendo: quem é esse homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, nesse momento, os discípulos estão visualizando uma manifestação de um prodígio da parte do Senhor, um milagre da parte do Senhor. Caminhar com Jesus, irmãos, no processo do caminhar com Jesus, nós vamos ser conduzidos a desenvolver aquilo que necessitamos para viver como cidadãos do reino. A primeira experiência que os discípulos têm nesse encontro é ver uma tempestade vir sobre eles, um momento de medo, um momento de terror, uma tempestade que estava colocando a sua vida em risco. Mas então o Senhor, com uma palavra, faz aquela tempestade cessar. Quando nós temos essa vida de relacionamento com Deus, nós vamos observar que em muitos momentos esse processo vai nos levar a desenvolver algumas características, alguns fundamentos que nós precisamos ter na nossa vida e que o Senhor vai nos ajudar nesse processo. Caminhar com Jesus é crescer no nosso caminho de maturidade. Caminhar com Jesus, muitas vezes, vai ser esse ambiente que algumas situações que a gente vai viver, de provas, de dificuldades, de obstáculos, mas que na verdade, Deus está como um bom pai, tentando extrair de nós um perfil de comportamento para aperfeiçoar a nossa vida. Eu tenho aprendido e tenho discernido que muitas vezes, quando a gente está passando por algumas etapas da nossa vida, momentos de dificuldade, momentos de obstáculo na nossa vida cristã, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida de relacionamentos, momentos de dificuldade, momentos de tribulação. Nesses momentos, na maioria das vezes, Deus, Ele está também trabalhando, cooperando nessas fases da nossa vida, para nos levar a desenvolver algumas características, a desenvolver algumas proteções, a desenvolver alguns entendimentos que vão nos deixar mais fortes para a vida, que vão nos deixar mais preparados para o dia a dia.
Veja bem, analise a sua vida. Verifique tudo que você viveu e passou nos dias da sua vida até chegar ao dia de hoje. Quantas vezes talvez você já passou por momentos de humilhação? Quantas vezes talvez você passou por um momento de constrangimento? Por momentos onde você foi exposto a uma situação que deixou você constrangido? Quantos erros, quantos acertos, quantos momentos de palavras que foram trocadas, onde você feriu alguém, você foi ferido. Todos esses ambientes que a gente vive, que a gente, experimenta, vão nos conduzir a uma realidade onde eu posso usar aquilo para continuar cada vez mais uma vida de interiorização. Eu posso fugir do problema, eu posso me esquivar do problema, eu posso viver uma vida de fuga, ou eu posso examinar aquilo como uma oportunidade para desenvolver novas habilidades, novas competências, para que Deus me permita ser uma pessoa mais madura. Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez alguns relacionamentos que você já viveu, algumas circunstâncias que você viveu, marcaram sua história, marcaram sua vida, deixaram você frustrado com alguma coisa. Mas a pergunta é, isso deixou você mais maduro? Isso deixou você mais capacitado para absorver os impactos da vida? Eu vou fazer nota de uma palavra que eu ministrei há algum tempo atrás, sobre as estruturas da alma. E nós falávamos lá sobre a estrutura emocional, onde nós somos ali levados a um processo de amadurecimento para lidar com os reveses da vida, para lidar com o fracasso, com o sucesso, para lidar com as pressões, para lidar com a crítica, para lidar com a rejeição. Naquele momento, os discípulos estavam apreensivos, porque eles estavam no barco, eles estavam vendo uma tempestade vir sobre eles, e eles pensavam que iriam morrer, e Jesus estava dormindo. Mas então eles acordam o Senhor, e quando Jesus desperta com uma palavra, ele faz com que aquele momento, ele faz com que aquela situação, ele repreende os ventos, no verso 26, então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. Andar com Jesus, muitas vezes a gente vai perceber essas crises sendo resolvidas de uma forma muito simples. Quando Jesus se levanta, ele dá uma palavra e tudo se acalma. Só que esse período onde o barco está na tormenta, até esse momento onde Jesus se levanta para dizer para o mar se acalmar, esse período, de tempestade, é onde a gente muitas vezes vê as pessoas se perdendo, deixando a sua fé se abalar, deixando a sua esperança terminar, se escondendo e se interiorizando. Escute aqui, olha, a fuga, ela nunca vai ser a melhor solução. Fugir das situações nunca vai ser a melhor solução. Provérbio nos fala assim: mais vale a repreensão franca do que o amor encoberto. Então muitas vezes a gente pensa que fugir daquela situação, fugir daquele momento de colocar as coisas na luz, é a melhor solução. Deixa eu dizer uma coisa para você importante. A porta que antecede a rebelião é uma insatisfação não curada. É tão lindo a Bíblia, que a palavra nos diz que nós devemos, quando nos sentimos feridos por alguém, ir até aquela pessoa. A Bíblia não ensina que aquele que feriu deve procurar a pessoa que feriu procurar o ferido. Não, mas o ferido procurar o que feriu. Por que a palavra ela deixa isso pontuado para nós como um caminho? Para que nós aprendamos a encarar os reveses da vida, encarar os momentos críticos, os momentos de adversidade que a gente passa. É só assim que a gente cresce. Fala para a pessoa que está do seu lado, fala assim: meu irmão, a fuga não é o melhor caminho. Agora é claro que a forma com a qual nós enfrentamos as dificuldades, enfrentamos os obstáculos, tem que ser todas elas ligados, submissos à vontade de Deus. Perceba, os discípulos acordaram o Senhor, e o Senhor então se levanta com uma palavra, ele silencia tudo, o mar se aquieta, então ele vira para os discípulos e fala: homens de pequena fé,
Porque naquele momento o que Jesus queria estabelecer na alma dos seus discípulos era a fé. O que ele queria fortalecer no coração dos discípulos dele era a fé. E o meio pelo qual ele estava fazendo isso era a tempestade. A ferramenta que Jesus estava utilizando para gerar fé no coração dos discípulos era a tempestade. Muitas vezes as tempestades, os reveses que vêm, elas vêm para estabelecer coisas das quais Deus está percebendo, como um bom pai, que é necessário que nós tenhamos em nós, para que sejamos mais convictos, para que sejamos mais firmes, para que estejamos compactados com a proposta do reino dos céus. Quantos entendem isso? Diga amém. Então, caminhar com Jesus, irmãos, é ver os milagres do Senhor, é ver as ações que Deus realiza, sabendo que o desejo do coração do Pai é estabelecer em nós algumas coisas que precisam ser estabelecidas. Talvez o que tem que ser estabelecido na sua vida e fortalecido é a fé, talvez é a persistência. Quem sabe o problema que você mais enfrenta é a persistência, é persistir, é colocar, fincar o pé e falar, não, eu não vou retroceder, eu não vou desistir, eu não vou parar. Deixa eu dar um exemplo prático. Talvez você está à frente de um ministério, ou coopera no ministério, e você está vendo que o ministério não está fluindo como você imaginava que ele ia fluir. Quem sabe o que Deus está querendo ensinar você é perseverar. Quem sabe o que Deus quer ensinar você é a importância de trabalhar em equipe. Talvez o que Ele quer ensinar você é sobre a importância de nós termos uma expectativa colocada no lugar certo. E o que está fazendo com que as coisas não andem na sua vida é a expectativa no lugar errado. Talvez aquilo que você entende como sucesso não é o que Deus entende como sucesso. Então ele, como um bom pai, ele vai olhar para mim e para você e vai trabalhar para que eu e vocês sejamos cada dia mais maduros. Então minha palavra para você é: ande com Jesus e não resista às tempestades, mas entenda a proposta que cada uma delas oferece para nos tornar melhores, para estabelecer em nós mais características do caráter de Jesus. Amém? Bom, nós vemos também nesse texto o total controle que Jesus tem sobre as circunstâncias temporais. Então, às vezes a gente é levado a questionar a soberania de Deus. Irmãos, o poder de Deus, ele é soberano. A ação de Deus, ela não está restrita à vontade natural. Deus, ele controla todas as coisas. Ele tem nas suas mãos o domínio e o controle. A questão é que o propósito de Deus não é trabalhar por nós, mas é cooperar conosco. No que se tange a muitas coisas do reino dele, da obra dele, ele compartilha essa tarefa comigo e com você, apesar de nós não merecermos, apesar de não termos a capacitação humana para tal. Mas ele, como um pai, muitas vezes ele deseja que o filho o ajude. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Esses dias eu estava lá em casa pintando um portão, com aquelas maquininhas de pintar portão, né? E a Esté encosta em mim e fala: eu quero pintar portão, quero pintar portão, quero pintar portão. Irmãos, eu sei que na perspectiva dela, o desejo que ela tem é de ajudar. Mas eu sei que ela não tem habilidade para pintar o portão. Ela não tinha força para segurar o aparelho lá. Só que o bom pai é aquele que entende quando o coração do filho está direcionado a ele e o desejo de cooperar. Então, o que eu fiz? Eu segurei a maquininha para ela, coloquei na mão dela, falei: agora vai lá, vai apertando devagarzinho aí. E ela pintou um pedaço da porta lá e ficou das mais felizes. Assim somos nós, com o nosso Pai. Ele está cooperando conosco, Ele chama você, Ele chama a mim, para cooperarmos no serviço ministerial. Não é porque você dá conta. Você está vendo aqui o pessoal do vídeo, você está vendo o pessoal da salinha, eles não estão fazendo isso porque eles dão conta, não é? Nós não temos, acho que não temos, né, Suzana? Ninguém formado em pedagogia na salinha, não tem. Tem administrador, tem secretário executivo, tem meio monte de coisa, mas professor não tem. Então ninguém está fazendo isso por capacitação, ninguém está fazendo isso porque, sabe, adquiriu uma condição, uma capacidade. Nós não fazemos porque somos capazes, nós fazemos porque Deus nos capacita para fazer.
Então nós levantamos a mão dizendo: Senhor, eu não sou capaz de fazer, eu não tenho força para fazer, eu não tenho, sabe, a minha capacidade natural ela é limitada. Mas eu sei que o Senhor é o controlador de tudo, o Senhor é o Senhor de todas as coisas, o Senhor é aquele que gera o querer e o efetuar. Então eis-me aqui, me capacita para fazer, me prepara para fazer, me dá amor para fazer. Entendem isso? E aí então Deus gera essa graça no seu coração. Não é pela sua capacidade intelectual, não é pela sua formação, não é pela sua habilidade, mas é pela sua dependência dele. E aí ele segura a máquina na sua mão, só para você apertar o gatilhozinho lá. O mais difícil ele está fazendo. Então nós precisamos aprender. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo: pastor, eu não vou trabalhar em determinado ministério porque eu não sei, como é que eu vou trabalhar com edição, nem sei mexer com isso, né? Eu e o computador, uma briga só, nós dois lá, né? Eu nem tenho habilidade, eu não tenho paciência nem para cuidar dos meus filhos, vou cuidar do filho dos outros, né? Eu tenho dificuldade para trabalhar no ministério X, Y, Z. Entenda, meu irmão, a questão não é a sua capacidade. A questão não é o quanto você se julga capaz, a questão é o quanto você está disposto a confiar em Deus. Amém? Amém? Vamos dizer isso juntos? Diga comigo. A questão não é o quanto eu me julgo capaz, mas o quanto eu aprendi a depender de Deus. Amém? Então, para você servir, para você fazer algo, não é pelo quanto você se julga capaz, mas é pelo quanto você aprendeu a depender de Deus. Então, se você depende de Deus, se você entende que Ele é o seu provedor, o seu capacitador, você pode fazer o que quiser. Por quê? Ele vai te capacitar. Amém ou não amém? Vamos avançar. Lucas, agora o Evangelho, capítulo de número 5, verso de número 4. Lucas 5, 4. Bira, não vai embora sem falar comigo não, tá? No final do culto. Esqueci uma coisa para falar com você. Lucas 5,4, amém? A palavra diz lá: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes a rede. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Quando nós andamos com Jesus, nós vamos ver coisas, vemos que não há limite e nem lógica quando Deus quer realizar algo. Irmãos, andar com Jesus é lindo, que quando a gente pensa que não tem mais o que dar, quando a gente pensa que não tem mais fruto, quando a gente pensa que não tem mais, não há mais o que se fazer para alcançar um resultado, para alcançar uma resposta, ele vem e muda a lógica, ele muda a matemática do homem, ele muda os planos. Às vezes nós planejamos coisas e a gente percebe vários limites para fazer algumas coisas, não é? Nós estamos com alguns projetos muito ousados para o ano de 2018, na área de atos de justiça. Estávamos ali em reunião, conversando, sonhando, pensando sobre muitas coisas. E às vezes a mente natural a gente pensa: não, mas como que a gente vai alcançar isso tudo? Não é? Isso é um sonho muito difícil de se alcançar, mas eu me lembro disso aqui. Segundo a palavra de Deus, irmãos, aqueles homens passaram a noite inteira pescando, passaram a noite inteira tentando, passaram a noite inteira se esforçando, eram profissionais da pesca, passaram a noite inteira batalhando para conquistar algo. Eles voltam sem nada, mas então Jesus na palavra: voltem lá e lancem as redes.
E então Pedro dá a palavra: Senhor, segundo a sua palavra eu vou fazer isso. Nós trabalhamos a noite inteira, não conseguimos nada, mas segundo a sua palavra, nós vamos fazer. E quando eles jogam a rede, irmão, sai de lá, com aquele barco carregado de peixe. Assim é a nossa vida. Muitas vezes nós estamos tentando, nos esforçando para alcançar algumas coisas, mas muitas vezes o nosso esforço ainda é na força do nosso braço. Muitas vezes ainda é um esforço na nossa capacidade, ainda é um esforço na nossa inteligência, ainda é um esforço que a gente dedica naquilo que a gente consegue entender como tangível. Não, eu acho que o que a gente pode alcançar é isso aqui, não vai além disso, não conseguimos ir além, não dá para ir, a gente é limitado. Só que aí entra Jesus em cena. Olha como é lindo andar com Jesus. Porque quando você começa a caminhar com Jesus, irmão, não tem mais espaço para aquilo que é lógico, não tem mais espaço para aquilo que é, sabe, o possível, o provável. Quando andamos com Jesus, a gente tem que esquecer a lógica, porque quando Ele der a palavra, o crescimento vem. Quando Ele der a palavra, a multiplicação acontece. Quando Ele der a palavra, a porta vai abrir. Quando Ele der a palavra, o milagre vai acontecer. Então não importa, às vezes a gente está cansado, a gente está tentando, a gente está trabalhando, a gente está enfadado, e parece que não dá fruto, parece que não avança. Mas talvez o que nós precisamos é reconhecer a voz do Mestre, é buscar a direção dEle, é buscar a palavra dEle. Senhor, nós estamos sonhando, nós estamos planejando, mas o que nós precisamos hoje é da sua palavra, porque sobre a sua palavra nós vamos. E se formos debaixo da sua palavra, aí nós temos convicção que vamos ser frutíferos, que vamos voltar de lá realmente, sabe, recolhendo os frutos daquilo que fizemos. E aqui eu quero liberar uma palavra para você que está na sua IGL, você lá que está se esforçando para fazer o Natanael, você que está planejando, às vezes a gente está fazendo, está se esforçando, sabe, está trabalhando, aí pensa, mas será que a gente vai ter frutos? Será que os frutos vão vir? Irmão, debaixo da palavra de Deus, debaixo da palavra que Ele libera, volta para o mar. Quanto pode dizer amém? Debaixo da palavra do Senhor, volta para o mar. Talvez você trabalhou a noite toda, não teve fruto, mas debaixo da palavra dEle, volta para o mar. Volta para lá, joga a rede. Quando Ele está andando junto, quando estamos juntos, como Ele está fluindo, a palavra dEle garante o sucesso, é a palavra dEle que garante o sucesso. Amém ou não amém? Volta comigo agora e vamos para Marcos. Marcos 10. Marcos 10, verso 17. Marcos 10, verso 17. Quem achou, diga amém. Quem ainda não achou, diga, preciso ler Bíblia. Não achou o Evangelho de Marcos, né? Está precisando dedicar mais um pouquinho aí, irmão. Bíblia eletrônica não vale, né? 10, verso 17, Marcos. Pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem que, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudareis a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Andar com Jesus, irmão, também vai destruir a falsa segurança da religiosidade. Provavelmente andar com Jesus vai trazer para você uma pedra de tropeço para essa falsa perspectiva religiosa. Naquele momento,
O bloqueio na vida daquele rapaz, daquele homem, era o seu apego ao mundo. Era a sua perspectiva, sabe? Apegada com a terra, apegada com as coisas deste mundo, apegada com a realidade terrena. Quando a gente anda com Jesus, irmãos, essa estrutura que nós muitas vezes a temos como prioridade para nós como pessoas, colocamos a nossa vida como o objeto de alcance, a estabilidade, a ascensão social. Então a gente vive para não mais hoje apenas para comer, não mais apenas para ter comida e não morrer de fome e não morrer de frio. Hoje a perspectiva da vida natural, ela mudou. Nós vamos crescendo num processo de necessidades. Então, aquela necessidade que era só de comer e de ter um teto sobre as cabeças, agora muda. Agora a gente precisa de algo mais. Agora a gente não trabalha apenas para ter o sustento, mas eu quero ter uma carreira. Eu quero ter essa sensação de alegria, de felicidade, de realização, que é ter uma carreira, que é ter uma profissão, que é ter uma ascensão social, que é ter algum tipo de regalia no futuro, de planejar uma viagem, de ter uma casa própria, de ter um carro. Nada disso é pecado. Só que todas essas coisas, elas começam a tomar uma condição na nossa mente de fazer com que a nossa vida toda seja direcionada unicamente a alcançar essas coisas. E a própria fé se torna apenas um meio para alcançar isso. Então, por que eu creio em Deus? Porque Deus vai me ajudar a ser um profissional melhor. Por que eu busco a Deus? Porque Deus vai me ajudar a passar no concurso. Por que eu busco a Deus? Porque Deus vai me ajudar a passar no vestibular. Então, a nossa perspectiva, ela ficou completamente apegada a uma realidade terrena. E isso é uma pedra de tropeço. Porque o nosso pensamento, ele tem que estar, em primeiro lugar, ligado à eternidade. Em primeiro lugar, ligado ao que você vai alcançar no céu. Em primeiro lugar, conectado à sua recompensa na eternidade. Só que a quantidade de ofertas, a quantidade de coisas das quais a nossa alma passa a ser apresentada e a gente passa a desejar, vendo na televisão, não é? Aquela quantidade de produtos, Black Friday, aleluia, né? Tem gente até ora em línguas quando a Black Friday sai. Ah, glória a Deus, a Black Friday é gospel. Né? Vamos consumir, vamos comprar, vamos ter. Então, o nosso cuidado é que a gente não ame esse mundo. O nosso cuidado deve ser em seguir o que Paulo escreve aos Coríntios, quando ele fala, olha, useis desse mundo como se dele você não usasse. Muitas vezes a gente está usando do mundo, mas a gente está gostando de usar do mundo. A nossa ascensão social torna-se o alvo principal das nossas vidas. E aí, quando nós olhamos para Jesus e chamamos eles para andar conosco, Jesus, vem andar comigo, vamos andar junto, Jesus. Eu quero andar com o Senhor agora. Aí o Senhor vai falar, bom, para andar comigo, meu filho, você vai ter que deixar de amar esse mundo. Você vai ter que entender que esse mundo é para que você use ele sem que dele você tenha necessidade. Esse mundo, ele tem que ser algo que vai acontecer na sua vida. As coisas podem acontecer com você. Você pode formar, você pode passar no concurso, você pode comprar sua casa, comprar seu carro, ter uma vida estável. Só que nada dessas coisas, elas são a raiz da sua real satisfação pessoal. A sua satisfação pessoal não é porque você conseguiu comprar uma casa nova. A sua satisfação pessoal é porque você tem Jesus. É porque você está construindo algo na eternidade. É porque você está servindo ao reino de Deus. É porque você está construindo uma morada eterna. Porque se assim for, o seu coração vai estar guardado do mundo. Mas se houver uma pontinha de uma satisfação mal alinhada no seu coração pelas coisas da terra, a proposta de Jesus sempre vai ser um escândalo para você, porque quando você for ouvir falar de renúncia, você não vai querer largar o osso. Não, como assim? Olha, você vai ser enviado lá para Juazeiro do Norte, fazer a obra de Deus lá. Não, mas e a minha carreira? E os meus projetos? E a minha pós-graduação?
e o meu mestrado, e o meu concurso público. Não ameis o mundo, porque o mundo é passageiro. As coisas desse mundo, elas são passageiras, elas são falíveis, elas são temporais. E se você ainda não consegue ter essa perspectiva na sua mente, você precisa caminhar mais com Jesus. Se você ainda não foi convencido disso no seu interior, você precisa andar mais com Jesus. Se essa perspectiva natural ainda, define o seu comportamento, se você ainda se move, ao invés de quando você vai definir o seu emprego, a sua profissão, você entra em oração, você busca Deus, você vai falar com o Senhor, ou você busca emprego pensando, não, aqui eu vou ganhar mais. Deixa eu dar um exemplo prático disso. Eu vou dar um exemplo na área de programação, porque é interessante esse exemplo aqui. Você é um programador. E Deus abriu a porta para você ser um programador. Deus te capacitou para você ser um programador. E você percebeu que se você programa 2 programas por mês, você ganha R$4.000. Estou chutando os valores, tá? Então você viu que se programar 2 programas, você ganha 4.000. Só que você programando 2 programas apenas, você ganha 4.000, mas você tem tempo para orar, você vai ler a Bíblia, você tem tempo para estar na igreja, você tem tempo para fazer as coisas de Deus. Só que aí você olhou para os 4.000 e achou bom ter 4.000 na conta. E você viu que se você fizer 2 programas, você tem 4. Se você programar 4 programas, você vai ter 8.000. Aí 8.000 cresceu no seu olhinho. Só que se você programar 4 programas para ganhar 8.000, você não vai mais ter tempo para orar. Você não vai mais ter tempo para servir ao Senhor. Você não vai ter mais tempo para estar no ministério. Então, se o seu coração estiver pervertido como o desse rapaz, você vai amar os 8.000 e não vai amar o reino de Deus. Porque eu posso ganhar 8. Eu comprei um carro. Mas eu posso comprar 2. Só que Deus chamou você, não foi para comprar o segundo carro, foi para investir na obra missionária. Mas carro é bom. A minha esposa precisa de um carro. Nós precisamos de 2 carros. Não precisa de 2 carros. Você pode se virar muito bem com um. Mas o meu amor ao mundo diz ao meu coração que eu preciso do segundo. Então, ao invés de eu investir aquele dinheiro em missões, eu compro o segundo carro. Como estão entendendo, irmão? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Esse é um conselho que o apóstolo João nos dá na sua epístola. Então, quando o meu coração está pegado às coisas da terra, o que vai acontecer comigo é isso. Eu vou procurar Jesus vai andar comigo. E aí, quando Jesus estiver andando comigo, eu vou perguntar para ele, Jesus, o que eu faço para herdar o reino do céu? Aí ele vai falar para você assim, ó, vende tudo. Larga tudo. Como você vai largar tudo se você não consegue largar nem um pouco? O seu coração está tão apegado ao mundo, que quando você ouvir Jesus falar para largar tudo, você vai chamar Jesus de religioso. Não, Jesus, você está sendo muito religioso, você está sendo muito legalista, você está sendo muito radical. Como você está entendendo, irmão? Ande mais com Jesus. Fala para quem está do seu lado, prega para ele, ande mais com Jesus, irmão. Você precisa andar mais com Jesus, mais perto dele. Andar com Jesus vai te levar a uma bifurcação. Ou você se torna um adorador, preste atenção, ou você se torna um adorador rendido ao seu Senhor, ou você vai se tornar um ótimo religioso, descansado nas boas obras, para justificar o seu amor pelo mundo, como era aquele rapaz. Não, eu estou cumprindo os mandamentos, faço tudo, desde a minha mocidade eu guardo os mandamentos. Então não se esconda atrás das suas boas obras, irmão. Você tem que ver a verdade sobre você. Você ama o mundo? O seu coração está rendido a Deus. Você usa do mundo como se dele não precisasse. O que tem na sua vida, o que Deus permitiu você ter, o seu coração está nessas coisas, o seu coração está no céu?
Quando o seu coração está no céu, Deus não vai ter nenhum problema, irmão, de colocar você em lugares altos, em colocar você em lugares de, sabe, em fazer você ter dinheiro, em fazer você ter, sabe, não vai ter problema, porque o seu coração não vai estar naquilo. O dia que Deus pedir, você entrega. Agora, se o meu coração está no mundo, irmão, quando eu andar com Ele, a máscara vai cair. Quando eu andar com Ele, a verdade vai vir à tona. E eu vou descobrir que, na verdade, eu não sou um adorador. Eu amo essa terra. Eu amo o conforto que ela me dá. Eu amo as condições que eu alcanço nesse mundo. Não ameis o mundo. Amém ou não amém? Lucas capítulo 9. Verso 57. Lucas 9, verso 57. Quem quer andar com Jesus aí, diga amém. Vamos andar com Jesus, irmão. Provérbio diz assim, ó: reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém? Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Anda com Jesus. Reconhece o Senhor nos seus caminhos, para Ele colocar, endireitar os seus passos. Lucas 9, verso 57, diz assim a palavra: indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Esse aqui é um sanguíneo, né? De cara, né, irmão? Aqui é sanguíneo puro, né? Sanguíneo hemorrágico. Ô Jesus, eu vou te seguir. Para onde for, nós estamos juntos. É nós. Aqui é um sanguíneo, né? Olha como é que Jesus trabalha o sanguíneo aqui, ó. Meu filho, respondeu Jesus, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cá. Jesus já acaba com a empolgação do sanguíneo, né? Sanguíneo chega todo animado: Jesus, eu vou te seguir. Não, meu filho, deixa eu te falar uma coisa aqui. O processo é outro. Você tem certeza disso? Deixa eu te explicar. Eu não sei onde eu vou deitar a cabeça, não. Nós vamos sair daqui, eu não sei onde nós vamos parar, não sei se vai ter comida, não sei se vai ter dormida, não sei como é que vai ser. Não tem garantias. É do que o que for a vontade de Deus, nós vamos enfrentar. Amém? Isso é andar com Jesus, irmão, são os desafios. Aí aparece o outro lá. Disse a outro, agora Jesus dizendo a um outro: segue-me. Mas ele respondeu: deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Esse aqui é o melancólico, né? Escondidinho, quietinho lá. Aí Jesus olha para ele e fala: oi, você aí, ó. Eu? É você. Vem me seguir. Ah, Jesus, deixa eu lá enterrar meu pai primeiro, meu pai morreu, a situação está difícil, o Brasil está em crise, vai ter eleição, não sei o que vai acontecer, está tendo falta d'água, sabe? Vai criando uma série de obstáculos, né? Relacionados às coisas desse mundo. Então, olha a dose a injeção de ânimo que Jesus faz ao melancólico: deixa os mortos enterrar os mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. É porque o melancólico trabalha bem sob pressão, sabia? Quando você pressiona o melancólico, ele trabalha bem. Então Jesus já dá aquela pressionada: deixa os mortos enterrar os mortos. Vai pregar a palavra, vamos embora, foco. Vamos caminhar. Então perceba que caminhar com Jesus, irmãos, vai ser desafiador para nós. Andar com Jesus é viver pelo Espírito, não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Algumas vezes vamos tirando das mãos do Espírito o governo. Andar com Jesus é tirar a mão do volante. Fala para quem está do seu lado aí: você está com a mão no volante ainda, irmão? Andar com Jesus é tirar a mão do volante. Andar com Jesus é passar para o banco do passageiro.
Andar com Jesus é estar pronto para Ele dar as direções, para Ele dar as instruções, para Ele mostrar os caminhos. Andar com Jesus é um processo de montanha-russa. Quem já andou de montanha-russa, irmão? Irmão, aquele negócio não é de Deus não, irmão. Tem umas montanhas-russas que é tenso, porque o que é mais angustiante, né, para um bom fleumático como eu, é você estar indo numa reta e logo você vê que tem uma descida gigantesca e você não consegue calcular o nível da descida, você fica sofrendo por antecedência. A descida nem começou, você já está sofrendo aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, né? Nem chegou a descida, porque você já está avaliando onde aquele trem acaba, né? E você não tem o que fazer, você só tem que se segurar e ir embora, não tem o que fazer. Então é isso, é não ter direção, é você estar sentado e segura coração e vamos embora. Não tem como voltar, não tem como pedir para parar, não é? Tem como pedir para parar? Está lá no meio do loop, para, pelo amor de Deus. Não dá, irmão. Ali é dar um grito que você, né? Aí é só quando chegar no final, se Deus quiser vivo. É assim, irmão. Enquanto você estiver no controle, sabe? Com medo das emoções, com medo dos desafios, com medo do que vai vir, não é? O cara fica lá na fila da montanha-russa vendo a pista, né? Meu Deus, como é que vai ser isso? Não, irmão, você tem que entrar no carrinho e deixar ir embora. Aperta o cinto, né? E vamos embora. Ele está no controle, ele está na direção. Amém ou não amém? Andar com Jesus é abrir mão de coisas importantes para fazer as essenciais. Escute isso aqui, ó. Eu vou repetir essa frase. Andar com Jesus é abrir mão de coisas importantes para fazer as essenciais. Abrir mão das coisas importantes para fazer as essenciais. O ano de 2018, além do ano da comunhão, também vai ser um ano do comprometimento. Uma das coisas que a gente mais vai falar com a liderança, na nossa atualização ministerial, dias 27 e 28 de janeiro, já pontuando, os líderes estão aqui, não se esqueça, prepare seu projeto, não deixe para fazer em cima da hora, amém? Preste atenção às informações no grupo de liderança, para depois não chegar lá no dia e não saber o que tem que fazer. Então fique atento às orientações lá do grupo. Então, nós vamos ouvir que muitas vezes, a gente se identifica com uma causa. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Nós temos ali, ó, o nosso protótipo da cesta básica. Ajeita aqui para nós a cesta básica. Ela vai sofrer um upgrade, viu? Se preocupe, né, Duda? Bira? Domingo que vem? Domingo que vem nós vamos ter uma cesta com upgrade, tá? Então, o que essa cesta aqui representa? Nós temos um trabalho muito forte com atos de justiça dentro da igreja, irmão. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe o trabalho que nós fazemos aqui todas as sextas-feiras, ou praticamente todas as sextas-feiras. Todo mundo sabe o trabalho que nós fazemos aqui e daqueles que nós ainda vamos fazer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui entendem a importância de alimentar aquele que tem fome? Eu quero que você se acuse. Levante a mão aí. Quantos aqui se emocionam em poder ver alguém receber uma cesta básica e, poxa, aquilo ser providencial para a vida dela? Só que isso não é suficiente. Você se identificar com uma causa, você se emocionar com uma causa, não vai encher essa cesta. Você se identificar com uma causa, você se emocionar com uma causa, não vai pagar a carne que precisa fazer a sopa. Você se identificar com a causa, você se emocionar com a causa, não vai pagar os ingredientes que precisa para fazer a sopa. Então, além de eu me identificar, além de eu me emocionar, eu tenho que me comprometer. Então, o que é comprometer? É no domingo que vem, eu não permitir essa cesta ficar vazia. Isso é comprometimento. Então não adianta, eu não quero ninguém aqui emocionado, estamos levando cesta básica para quem tem fome.
Não quero ninguém emocionado não, irmão. Quero que você pegue lá na sua despensa, pegue um pacote de arroz e traga para cá. Eu não quero ninguém chorando, eu quero você pegando 1 quilo de feijão e trazendo para cá. Eu prefiro que você não chore, eu prefiro que você não se emocione, mas que você levante, abra a sua despensa, pegue o ingrediente e coloque aqui. Porque é isso que vai fazer efeito, irmão. Como estão entendendo? Diga amém. Então nós precisamos nos comprometer. Quantos aqui, irmão, entendem que é importante orar? Quantos aqui se emocionam de saber que a igreja, o pastor Daniel falou que nós aumentamos o número de irmãos que vieram orar 24 horas, amém? Quem ficou feliz com isso aí? Irmão, só que felicidade não gera oração não, irmão. Eu prefiro você triste vindo orar. Triste talvez porque vai acordar cedo, porque vai deixar de ir para um lazer, porque vai deixar talvez de fazer alguma coisa, mas vim aqui orar. Porque o que a gente precisa é de gente vindo orar. Não é só gente identificado com a causa, não é só gente emocionado com a causa. A gente precisa de gente que se comprometa com a causa. Que saia da sua casa e venha orar. Entende? Que se sacrifique. Comprometimento envolve sacrifício. Você não se compromete por aquilo que você não está disposto a sacrificar. Então é lógico, irmão, que sair da sua casa no meio da madrugada, vir para a igreja, passar 4 horas, que não vai ser fácil. Mas sem oração, não há manifestação do poder de... Fiquei feliz porque o número foi maior. Mas não adianta só ficar feliz. O desejo é que todos estejamos aqui. Todos. Do novo convertido que chegou domingo passado na igreja, ao crente mais antigo desse ministério, todos estejam aqui. Todos estejam orando. Todos estejam tirando um turno. E não tem desculpa, irmão, que você estava trabalhando. São 24 horas. Em algum momento você vai poder orar. Ah, mas eu vou ficar cansado. Poxa, esse é o problema, irmão. Tem que comprometer, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado. Se compromete, irmão. Amém ou não amém? Quem quer andar com Jesus? Nós vamos ceiar, irmãos. Quero chamar a pastora Viviane para cá. Nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor. Vamos aqui celebrar, em memória de Cristo, o sacrifício no seu sangue. Então andar com Jesus envolve tudo isso que nós falamos. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quantos podem dar um aplauso a Jesus?